Boa noite, meus queridos alunos. Aqui é a professora de Direito Civil, Cândida Bonfim, da Unibra. Vamos começar a fazer a nossa correção da prova, ok? Primeira questão: quais as modalidades das obrigações segundo o Código Civil Brasileiro? Obrigação de dar, coisa certa e coisa incerta, obrigações de fazer e não fazer, obrigações alternativas, obrigações divisíveis e indivisíveis e obrigações solidárias. Segunda questão: quais os elementos constitutivos das obrigações? Fale de modo sucinto de cada um deles. Elementos subjetivos, objetivos, abstratos ou imateriais. Quanto a falar sucintamente, a gente tem no elementos subjetivos a participação de dois sujeitos, sujeito ativo e passivo. Nos elementos objetivos, nós vamos ter o elemento imediato, que é a prestação positiva ou negativa, e o elemento mediato, que é a coisa ou tarefa. E também na questão de elementos abstratos ou imateriais, é definir como vínculo jurídico existente na relação obrigacional. Terceira questão: de que trata a obrigação de dar coisa certa? Explique com suas palavras. São obrigações de entrega. O devedor tem a obrigação de entregar algo a alguém. Quarta questão: explique e exemplifique quando surge uma obrigação de fazer. A obrigação de fazer são obrigações de realizar um ato positivo, realizar um trabalho, como, por exemplo, fazer a construção de um muro. Quinta questão: explique como você entende a obrigação alternativa. São as obrigações com variedades de prestações possíveis, mas o credor se satisfaz apenas com o cumprimento de uma delas. Por exemplo, quando o credor pode receber o carro ou a moto. Essa escolha caberá ao devedor se outra coisa não for ajustada. Sexta questão: quais são os casos em que a obrigação se torna indivisível? Por sua natureza, quando não permite sua divisão, né? Por motivo de ordem econômica, que é por determinação legal, ou dada a razão determinante do negócio jurídico, ou seja, por contrato ou acordo. Sétima questão: acerca dos direitos e das obrigações, assinale a alternativa correta. É a letra D. Perde a qualidade, se indivisível, a obrigação que se resolve em perdas e danos. Questão oitava: acerca do conceito, das formas e de consequências das obrigações, é correto afirmar que: letra B. A responsabilidade objetiva que obrigações que são verificadas independentemente da configuração da ilicitude ou licitude da conduta do agente, bastando para isso verificar o nexo causal entre a ação do ofensor e o dano. Pessoal, eu quero explicar a vocês o seguinte, que pela pergunta, né, me levou a colocar na prova essa questão que é de um concurso da CESP de promotor de justiça do Piauí de 2018. Só que a resposta dela é referente à questão de responsabilidade objetiva, no qual assunto vocês ainda não deram. Por isso, eu vou dar um ponto dessa questão para todos, tendo em vista que as demais alternativas, elas se referem sim à questão que a gente está dando, que é a questão das obrigações, tá? Só a resposta que diz respeito ao assunto de responsabilidade civil e que vocês ainda não deram, certo? Então, por conta disso, repetindo, eu vou considerar a questão para todos, ok? Nona questão: em relação ao direito das obrigações, assinale a alternativa correta. Letra A. Se a obrigação for de restituir coisa certa e esta, sem culpa do devedor, se perder antes da tradição, ou seja, antes da entrega, sofrerá o credor a perda e a obrigação se resolverá, ressalvados os seus direitos até o dia da perda. Essa é a letra certa.
Por que a letra B não está correta? A letra B diz: a coisa incerta será indicada ao menos pelo gênero e pela qualidade. Errado, pela quantidade. Letra C. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deteriorização da coisa. Certo, mas salvo nos casos, nas hipóteses de força maior ou caso fortuito. Nem nessas hipóteses, tá? O devedor poderá alegar perda ou deteriorização. Nas obrigações alternativas, a escolha pertence ao devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação, mas este não poderá dar coisa pior, nem será obrigado a prestar coisa melhor. Não é na obrigação alternativa, é na obrigação de dar coisa incerta. Em caso de emergência, de urgência, o credor, mediante autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Tudo bem, mas não é necessariamente ter o mandado judicial. Se for emergencial, ele pode desfazer ou fazer o que o devedor estava obrigado e depois ser ressarcido na justiça. Certo? Então, correto, letra A. 10ª questão. Em relação às obrigações de dar coisa certa, é correto afirmar que, letra B, se a obrigação for de restituir coisa certa e esta sem culpa do devedor se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda e a obrigação se resolverá, ressalvados os seus direitos até o dia da perda. Coincidentemente, é a mesma questão da mesma letra da questão 9ª, tá? Mas com outra pergunta. Vamos analisar a letra A do artigo 10º. Como regra geral, a obrigação de dar coisa certa não abrange acessórios, já matou, porque dar coisa certa abrange os acessórios. Letra C. Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar a coisa do estado em que se achar, nesse caso, sem direito a reclamar perdas e danos. Errado. Tem direito, sim, de reclamar perdas e danos. Até a tradição, que é a entrega, pertence a coisa ao credor, com seus acréscimos pelas quais poderá exigir aumento do preço com ou sem anuência do devedor. Não. Até a tradição pertence a coisa ao devedor. Deteriorada a coisa sem culpa do devedor, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa, nesse caso, sem abatimento pela referida ausência de culpa do devedor. Não, ele poderá pleitear, sim, o abatimento do preço da coisa que sofreu a deteriorização. Ok, meus alunos? Bom, meus alunos, aí terminamos a nossa revisão da prova. Espero que quem tenha dúvida pode entrar no Classroom e eu estarei disponível, ou também no WhatsApp, ok? Agradeço a todos vocês, tenham uma boa noite.